Nos Estados Unidos, um dos países mais economicamente poderosos do mundo, mais de 37 milhões de cidadãos vivem abaixo da linha da pobreza. Esse número representa uma parcela significativa da população, evidenciando um paradoxo doloroso. Enquanto a riqueza total da nação continua a crescer, um grande número de americanos enfrenta dificuldades diárias para cobrir suas necessidades básicas. Isso levanta uma questão importante. Como uma das economias mais ricas do planeta ainda lida com tamanha desigualdade e vulnerabilidade financeira? Nos últimos anos, diversos fatores têm contribuído para o agravamento da pobreza nos Estados Unidos. A pandemia de Covid-19, por exemplo, destacou a fragilidade do mercado de trabalho e expôs milhões de americanos à insegurança financeira. A crise sanitária fez com que muitas famílias perdessem o sustento e tornassem ainda mais difícil para trabalhadores de baixa renda alcançar uma vida financeiramente estável. Esse cenário reflete um problema estrutural que vai muito além da pandemia. Nos Estados Unidos, a pobreza é complexa e enraizada em várias camadas da sociedade e da economia, com desigualdade de renda crescente, baixos salários mínimos, disparidades raciais, uma rede de segurança social enfraquecida e um sistema tributário que muitas vezes favorece os mais ricos. A ausência de políticas que promovam equidade e proteção para as classes menos favorecidas gera uma perpetuação do ciclo de pobreza, deixando milhões de pessoas à margem de uma sociedade próspera. Neste vídeo, vamos explorar as razões por trás desses dados e entender os fatores que tornam a realidade da pobreza nos Estados Unidos tão complexa e persistente. Então, se você quer se aprofundar nesse tema e entender melhor as condições econômicas que afetam milhões de pessoas, inscreva-se no canal agora e ative as notificações para continuar por dentro de assuntos impactantes como este. O crescimento da desigualdade de renda nos Estados Unidos. Uma das principais causas da pobreza persistente nos Estados Unidos é a desigualdade de renda. Nos últimos 40 anos, a disparidade entre os rendimentos dos mais ricos e dos mais pobres aumentou drasticamente. O índice de Gini, que mede a distribuição de renda, revela que os Estados Unidos estão entre os países desenvolvidos com maior desigualdade. Isso significa que, enquanto alguns americanos acumulam fortunas, outros lutam para sobreviver com o mínimo. Esse fosso entre ricos e pobres torna-se evidente ao se observar a distribuição de salários. O 1% mais rico dos americanos ganha em média mais de 20 vezes o salário do trabalhador mediano. E essa diferença se reflete em oportunidades. As famílias mais ricas têm acesso a melhores moradias, educação de qualidade, planos de saúde e redes de apoio, enquanto os mais pobres enfrentam limitações em cada um desses aspectos. Essa diferença de oportunidades é o que chamamos de desigualdade de acesso, uma questão que perpetua a pobreza de geração em geração. A realidade dos salários baixos. Outro fator determinante para a pobreza nos Estados Unidos é o salário mínimo federal, que está congelado em 7,25 centavos de dólares por hora desde 2009. Esse valor é insuficiente para cobrir o custo de vida em praticamente qualquer estado americano. Em cidades como Nova York, São Francisco e Los Angeles, onde o custo de vida é significativamente mais alto, trabalhadores de salário mínimo não conseguem nem mesmo arcar com despesas básicas, como moradia e alimentação. Organizações como o Massachusetts Institute of Technology estimam que o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas nos Estados Unidos é de aproximadamente 24 dólares por hora.
Isso significa que, com o salário mínimo federal atual, uma família precisa trabalhar quase 3 vezes mais para garantir um padrão de vida básico. Essa realidade obriga muitas pessoas a se desdobrarem em 2 ou 3 empregos para sobreviver. Além disso, a disparidade salarial entre diferentes setores e grupos étnicos acentua o problema. Minorias raciais, como afro-americanos e latinos, tendem a ocupar posições com salários mais baixos e enfrentam mais barreiras para acessar empregos de melhor remuneração. Essa desigualdade salarial entre raças contribui para que esses grupos sejam desproporcionalmente representados entre os pobres. Essa desigualdade salarial entre raças contribui para que esses grupos sejam desproporcionalmente representados entre os pobres. A falta de redes de apoio social. Em comparação com outros países desenvolvidos, os Estados Unidos têm uma rede de segurança social muito limitada. Programas de assistência social como Medicaid, Vale Alimentação e benefícios para crianças são essenciais para milhões de americanos. No entanto, esses programas são frequentemente criticados por serem insuficientes para cobrir todas as necessidades básicas das famílias. Um exemplo é o auxílio às famílias em situação de pobreza extrema, que recebem valores muito baixos em relação ao custo de vida real. Em muitos casos, uma família de 4 pessoas recebe menos de $300 por mês para cobrir todas as suas despesas. Esse valor está muito abaixo do necessário para garantir uma vida digna e muitas vezes não cobre nem mesmo as necessidades alimentares de uma semana. Além disso, os critérios de elegibilidade para esses programas são rígidos, o que significa que muitas famílias não conseguem acesso a eles, mesmo estando em situação financeira precária. Esse sistema, em vez de oferecer um suporte sólido, acaba empurrando mais pessoas para a pobreza, pois muitas vezes eles precisam escolher entre aceitar um emprego com baixa remuneração ou continuar recebendo benefícios básicos. A crise habitacional e os custos altos de moradia. O mercado imobiliário nos Estados Unidos passou por uma valorização significativa nas últimas décadas, especialmente nas grandes cidades. O preço das moradias disparou, dificultando o acesso à habitação para famílias de baixa e média renda. Hoje, milhões de americanos enfrentam o problema da insegurança habitacional e o aluguel consome uma grande parte de seus rendimentos. Em muitas cidades, alugar um imóvel decente custa mais da metade do salário médio. Isso cria um círculo vicioso. Pessoas de baixa renda gastam uma grande parte de seus ganhos com aluguel, o que limita sua capacidade de economizar ou investir em educação e qualificação, perpetuando o ciclo de pobreza. Além disso, a crise habitacional afeta desproporcionalmente as minorias e os imigrantes, que muitas vezes enfrentam discriminação no acesso à moradia. Famílias que perdem suas casas ou enfrentam despejo podem acabar nas ruas, contribuindo para o aumento da população em situação de rua. O impacto da pandemia de Covid-19 na pobreza. A pandemia agravou ainda mais a situação econômica de milhões de americanos. Nos primeiros meses da crise, milhões de pessoas perderam seus empregos, especialmente em setores como varejo, turismo e hospitalidade. Isso resultou em uma onda de insegurança econômica, que afetou não apenas aqueles que já viviam na pobreza, mas também muitas pessoas de classe média, que de repente se viram sem renda e sem perspectivas de emprego. Apesar dos pacotes de estímulo econômico e das medidas de ajuda temporária implementadas pelo governo, a recuperação tem sido lenta e desigual. Muitos trabalhadores que perderam seus empregos
durante a pandemia, ainda não conseguiram se reinserir no mercado de trabalho e os benefícios temporários estão sendo gradualmente encerrados. A pandemia expôs a fragilidade da economia americana para lidar com crises, especialmente para os trabalhadores de baixa renda. Comparações internacionais. O que outros países fazem de diferente? Enquanto os Estados Unidos enfrentam desafios significativos no combate à pobreza, outros países desenvolvidos adotaram políticas que têm se mostrado eficazes na redução da pobreza e na promoção de uma maior equidade social. Em muitos países europeus, por exemplo, o auxílio-desemprego e os benefícios para famílias são generosos e ajudam a garantir que ninguém fique sem um mínimo de renda. Na Noruega, por exemplo, cidadãos que perdem seus empregos têm acesso a benefícios que cobrem até 90% de seu salário anterior. Além disso, as políticas de licença parental e apoio a creches são amplamente acessíveis, permitindo que países de baixa renda cuidem de seus filhos sem comprometer o seu orçamento. No Canadá, o sistema de saúde pública gratuito garante que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados médicos de qualidade, independentemente de sua renda. Esse modelo reduz significativamente o impacto financeiro das despesas médicas, que são uma das principais causas de pobreza nos Estados Unidos. Histórico dos programas de assistência social e suporte à renda nos Estados Unidos. A história dos programas de assistência social nos Estados Unidos remonta à década de 1930, quando o país enfrentava uma das maiores crises econômicas de sua história, a Grande Depressão. Naquela época, o presidente Franklin D. Roosevelt implementou uma série de reformas conhecidas como New Deal, que visavam estimular a economia e oferecer apoio para as famílias em situação de extrema pobreza. Entre essas reformas estavam a criação da Previdência Social, do seguro-desemprego e de programas de ajuda para famílias de baixa renda. Esses programas, embora inovadores na época, foram projetados para resolver problemas de curto prazo e se baseavam no conceito de assistência temporária. O objetivo era ajudar as pessoas a atravessar uma fase difícil e voltar ao mercado de trabalho o quanto antes. No entanto, ao longo das décadas, os Estados Unidos continuaram a depender desses modelos de suporte social, que hoje se mostram limitados frente à complexidade das necessidades das famílias pobres. Com a guerra contra a pobreza na década de 1960, o presidente Lyndon B. Johnson implementou novos programas como o Medicare e o Medicaid, que garantem assistência médica para idosos e pessoas de baixa renda, respectivamente. Embora esses programas tenham ajudado milhões de americanos, muitos ainda não têm acesso suficiente a cuidados médicos, o que os coloca em risco financeiro. Hoje, a limitação desses programas continua a ser um problema, uma vez que muitas famílias se veem desamparadas devido aos critérios rígidos de elegibilidade e aos benefícios financeiros insuficientes. A economia informal e o trabalho precário. Nos Estados Unidos, como em muitos países, há uma grande dependência do trabalho informal ou precarizado. Esse setor é caracterizado pela falta de proteção trabalhista como seguro-saúde, licença remunerada e benefícios de aposentadoria. Muitos americanos, especialmente imigrantes e minorias, estão desempregados em posições que não garantem um contrato formal de trabalho, o que os torna vulneráveis à exploração e impede o acúmulo de poupança ou patrimônio. Os trabalhadores informais muitas vezes se veem em uma posição difícil. Eles não têm acesso aos benefícios oferecidos por empresas formais, como planos de saúde e programas de aposentadoria, e também não são elegíveis para muitos
dos benefícios governamentais. Isso cria um cenário em que milhões de americanos estão sempre um passo de distância de cair na pobreza extrema, uma vez que qualquer crise, como uma doença ou uma perda repentina de renda, pode levar a uma situação de endividamento. Comunidades indígenas e áreas rurais. A pobreza é um problema que se manifesta de maneiras distintas nas áreas urbanas e rurais dos Estados Unidos. Enquanto as grandes cidades enfrentam problemas relacionados ao custo de vida elevado, as áreas rurais lidam com a falta de oportunidades econômicas, infraestrutura deficiente e baixa escolaridade. Nas comunidades indígenas, a situação é ainda mais grave. As tribos americanas têm taxas de pobreza significativamente mais altas do que a média nacional, com uma infraestrutura muitas vezes inadequada e falta de acesso a empregos, educação e saúde. Em regiões isoladas e menos desenvolvidas, como as áreas de reserva indígena, as famílias frequentemente enfrentam desafios que incluem escassez de água potável, falta de serviços de saúde acessíveis e poucas opções de emprego. Além disso, a distância dos centros urbanos torna o acesso à educação e a outros serviços básicos mais difícil e caro, contribuindo para a persistência de uma pobreza que atravessa gerações. O endividamento estudantil e o custo da educação. Nos Estados Unidos, a educação superior é vista como um dos caminhos mais promissores para a mobilidade social. No entanto, o alto custo das universidades leva muitos estudantes a contrair grandes quantias em empréstimos estudantis. Esse endividamento representa um fardo financeiro pesado para milhões de jovens e famílias, que começam suas vidas adultas já em uma situação de dívida. Hoje, o total de dívidas estudantis nos Estados Unidos ultrapassa 1,6 trilhão de dólares, afetando cerca de 45 milhões de americanos. O endividamento estudantil impede que muitos jovens realizem planos financeiros, como a compra de uma casa, a formação de uma família ou até mesmo a poupança para a aposentadoria. A pressão de pagar dívidas altas com salários iniciais baixos cria um ciclo onde esses jovens têm dificuldades para sair da pobreza ou melhorar sua qualidade de vida. Soluções para erradicar a pobreza e modelos de sucesso internacional. Diante da complexidade do problema da pobreza nos Estados Unidos, especialistas sugerem uma abordagem múltipla e integrada. Algumas soluções propostas incluem reforma do salário mínimo, aumentar o salário mínimo federal para um nível que reflita o custo de vida em cada região, expansão da assistência à moradia, criar políticas de habitação acessível para combater a insegurança habitacional, universalização do sistema de saúde. Inspirando-se em países como o Canadá e a Noruega, uma assistência médica universal poderia aliviar o fardo financeiro das despesas de saúde para milhões de americanos. Reforma da educação superior. Reduzir ou até eliminar o custo da educação universitária pública, promovendo o acesso igualitário e eliminando a necessidade de endividamento. Outros países adotaram políticas que ajudaram a reduzir as taxas de pobreza, como os países escandinavos. Essas nações investem amplamente em programas de bem-estar social, educação gratuita e universal, e uma economia fortemente regulamentada. Isso não significa que essas soluções possam ser diretamente aplicadas aos Estados Unidos, mas serve de inspiração para políticas públicas que ofereçam segurança e estabilidade para os cidadãos. Caminhos para um futuro mais justo. A pobreza nos Estados Unidos é um problema multifacetado, que exige uma resposta igualmente diversificada. Com uma combinação de políticas de redistribuição de renda, apoio social
investimentos em educação e infraestrutura e um mercado de trabalho que ofereça oportunidades reais para todos, é possível construir um país onde mais pessoas possam prosperar. E aí, o que você achou desse vídeo? Foi surpreendente ver como por trás de toda a riqueza e influência global, os Estados Unidos ainda enfrentam desafios tão profundos e complexos como a pobreza? Comente aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião sobre as causas e soluções para essa questão. Vamos continuar esse debate nos comentários. E se você curtiu esse conteúdo e quer mais vídeos que tragam à tona temas impactantes como esse, não se esqueça de ativar as notificações, deixar o seu like e, claro, se inscrever aqui no canal, porque aqui tudo é incrivelmente magnífico.